O que é o Espiritismo? É uma religião, uma seita, uma crença? É uma filosofia espiritual ou é uma ciência que estuda a comunicação entre vivos e mortos? Vamos começar uma série de vídeos explicando e estudando tudo isso. E não sou eu que vou falar, nós vamos pegar o livro O que é o Espiritismo, um livro pouco conhecido do Allan Kardec, já editado há muitos anos, e vamos estudar esse contexto todo sobre o Espiritismo. Esse livro, O que é o Espiritismo, é um livro que Kardec lançou logo no início de suas publicações, logo depois do Livro dos Espíritos. É um livro muito explicativo para as pessoas entenderem o que é o Espiritismo. E Kardec, na sua genialidade, intelectualidade, ele traz nesse livro diálogos, ele cria diálogos dele com um cético, dele com um ateu e dele com um religioso. Ou seja, ele vai, na primeira parte do livro, colocando questões através de diálogos com personagens que ele criou, que têm objeções. Na verdade, essas objeções é o que ele sentia, o que ele ouvia, das pessoas nesse desenvolvimento do Espiritismo. E aí ele colocou no livro. Depois, a segunda parte do livro, ele traz um pouco da ciência espírita, ou seja, da comunicação entre nós encarnados e os desencarnados. Como é que se deu isso? Como é que acontece? Quais são as influências do mundo invisível no mundo visível? Então a gente vai tratar muito da mediunidade e das influências que o mundo espiritual tem em nós. E depois, na terceira parte, ele traz os fundamentos do Espiritismo, muito baseado no Livro dos Espíritos. Então a gente vai conseguir ter uma amplitude nessa questão do Espiritismo, uma visão ampla do que é o Espiritismo. Vamos começar a entender como que surgiu o Espiritismo, qual foi o contexto, quem que participou dessa criação do Espiritismo. Temos que saber isso para saber o que é o Espiritismo. Então vamos falar do Allan Kardec, da história do Allan Kardec e dos espíritos que estavam envolvidos nessa revelação. Também vamos falar de todos os fundamentos do Espiritismo. Então a pluralidade dos mundos, que existem vida em vários locais, da reencarnação, que o nosso espírito não morre depois da morte, a gente sobrevive e a gente volta para esse planeta. Vamos falar também sobre as leis naturais. E, é claro, vamos falar sobre a comunicação entre nós, espíritos encarnados, e os espíritos desencarnados. Como é que se dá essa comunicação? Como que eles influenciam a gente? Tudo isso está nesse livro maravilhoso, O que é o Espiritismo, um livro muito pouco conhecido pelo público em geral e pelos espíritas também. Então a gente vai começar a pegar pequenos trechos desse livro que dá um panorama de toda a filosofia, de toda a ciência espírita. Venha comigo, você vai enriquecer a sua vida. Nesse livro a gente consegue entender o mundo um pouco melhor, ter uma visão diferente do mundo, uma visão espiritual, Vamos deixar de ser um pouco materialista e ver a espiritualidade, esse mundo invisível. Aperte os cintos que a gente vai mergulhar nesse mundo invisível e vai trazer o que é importante
para nós aprendermos enquanto ser humano, para evoluirmos, para nos desenvolver enquanto pessoa. E isso tem muito ensinamento também. Venha comigo que a gente vai desbravar toda essa história de espiritismo.